A igreja que podemos ser é íntegra diante de Deus e essencial à cidade. É gente comum reacendendo o primeiro amor, trocando aparência por verdade, mesa vazia por comunhão viva. Uma igreja que cura, serve e leva esperança, sem buscar status, mas refletindo Cristo em tudo. Um chamado: voltar a Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. Por acaso vocês viram a nova cafeteria que abriu? Este é o assunto principal em um bairro qualquer de Curitiba, por que não Boqueirão? Todos estavam fascinados pelo local. Uma vitrine espetacular, uma ótima localização, funcionários bem treinados para receber e cativar os seus clientes, mesas e utensílios de primeira classe, decoração perfeita, paleta de cores que convidam qualquer um a permanecer ali por um longo período. Obviamente, as pessoas que apreciam um bom café também apreciam uma boa música. O ambiente, então, conta ali com jazz, blues. E se vocês tiverem sorte, né, vocês podem chegar lá um dia também e serem presenteados com música ao vivo, conduzida pelo Ministério de Música da IPB Parque Iguaçu. Mas vamos ao que importa, os cafés. Aquele cheiro bom de café tomando conta do ambiente. O cardápio de primeira linha, cafés importados, grãos puros, e toda aquela série de cafés gourmet, né, que vocês já estão muito acostumados. Sucos também, né, para aqueles que não tomam café, tem suco também, sucos preparados na hora, sucos naturais. Na vitrine central, a gente tem ali pães de queijos douradinhos e uma lista de salgados, tudo saudável, tudo sem glúten. Eu coloquei sem glúten para minha esposa poder participar dessa reflexão, né? E todos aqueles salgados, aqueles doces ali na vitrine, parece que gritavam assim: nós estamos deliciosos. Porém, passado alguns dias, apesar de o ambiente ainda ser o mesmo, parece que alguma coisa mudou. O cheiro do café não é mais o mesmo, o cheiro do pãozinho de queijo não é mais o mesmo, o gosto também mudou. Aos poucos, os clientes começaram a passar mal e relataram isso ao dono do estabelecimento. O dono do estabelecimento resolveu, sem avisar os funcionários, fazer uma visita à cozinha, no momento em que esses lanches e esses cafés eram preparados. E, para sua surpresa, ele percebeu que os funcionários estavam misturando cafés de pouca qualidade com os cafés de alta qualidade, para renderem mais. Misturavam milho, isso é bem comum, né? Misturavam milho e até porções de terra, para a quantidade ali aumentar. Os sucos naturais, na verdade, também estavam sendo preparados sucos industrializados. E eles soltavam pedacinhos de frutas para dar a impressão que aquele suco era natural. Os alimentos que deveriam ser feitos sem glúten estavam sendo feitos com trigo também, para render. O óleo usado para fritá-los, há tempos não era substituído. E diante da cena lastimável, o dono pensa em fechar o lugar, já que aquilo que ele estava oferecendo nos cardápios, né, para os seus clientes não estava conseguindo entregar. Mas ele resolve tomar um outro caminho. Ao invés disso, ele resolve purificar a cozinha, trocar tudo de novo, os utensílios, e estabelecer regras claras e firmes para os seus funcionários.
E uma dessas regras era a seguinte: o funcionário que corromper aqueles produtos novamente, ou aqueles que souberem e se omitirem de denunciá-los, serão mandados embora. Deixa eu contar essa história de um jeito diferente. Abre lá em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. E a Bíblia vai nos dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Nós temos conversado aqui sobre a série A Igreja que Podemos Ser. A gente sempre pode melhorar, talvez você fazendo uma reflexão da sua vida, você chega nessas conclusões. Puxa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar acolá, né? Mas sempre a gente parece que existe a possibilidade de a gente melhorar a nossa versão, por assim dizer. Parece que sempre há algo novo que a gente pode fazer para que a gente melhore. E como igreja, nós também temos padrões altos e modelos aqui bíblicos que vão nos indicar no que a gente pode melhorar. E essa série ela fala exatamente sobre isso, a igreja que nós podemos ser. A proposta geral ela gira em torno da ideia de que essa igreja ela pode ser íntegra, completa, inteira diante de Deus, e ela também pode e deve ser relevante no contexto em que ela está. E essa é uma coisa importante de a gente pensar, porque isso precisa estar refletido na nossa vida. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei quanto tempo você já está num ambiente cristão, mas se todo esse tempo não te conduziu para uma vida mais íntegra diante do Senhor, esse não foi um tempo bem aproveitado. Se talvez esse tempo todo que você está na igreja não te tornou relevante para as pessoas que você conhece, para os ambientes que você está, eu acho que o tempo não foi bem aproveitado. E a gente não precisa entrar em desespero, mas a gente precisa ser honesto nas reflexões que a gente faz, porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. A igreja, diferente de todas as outras instituições, clubes, qualquer coisa que você frequente, ela tem algo diferente, algo único, que é o Evangelho, é a presença de Jesus que gera transformação em nossas vidas. Nós estamos aqui, não sei se você tem consciência disso, mas a gente está aqui para que a gente seja mudado, para que a gente seja transformado. E essa transformação ela é sempre para mais, porque a ideia é que todos nós aqui sejamos conformes à imagem de Jesus Cristo. E quem foi Jesus Cristo? Alguém íntegro diante de Deus. E alguém com uma relevância óbvia. Ele testemunhou do reino de Deus, ele morreu por pecadores, e aí ele pede para nós, para a igreja, que a gente também assuma essa missão, de compartilhar essa transformação que nós mesmos recebemos.
Então, a ideia é que se o Senhor está transformando a sua vida, uma das coisas que ele promove nessa transformação é que você partilha essa transformação com outras pessoas. Porque tudo aquilo que é bom para nós, a gente indica. É por isso que eu comecei com essa história, né, falando da cafeteria, porque essa é uma igreja distinta nesse sentido, né? Nós gostamos muito de café aqui nessa igreja. Amém? É verdade? Né? Nós gostamos muito de café com açúcar, né? Alguns já estão abandonando o açúcar, né? Cada um sabe o que faz, né? Mas a ideia é exatamente essa. Quando surge algo novo, algo bom, a gente começa a indicar para outras pessoas. E a gente geralmente escolhe coisas que a gente vai indicar para as pessoas, coisas que são valorosas. Né? Então, quando você encontra um lugar bom, quando você encontra um produto que é bom, você indica para todo mundo. E a ideia é que esse produto, que esse serviço oferecido, ele continue íntegro, assim como você viu na propaganda. É por isso que é até crime, né? Quando você vê uma propaganda e quando você vai lá e adquire um produto que não condiz com aquela propaganda, você pode processar, inclusive, né? a quem te vendeu aquilo, né? Porque é um produto falso. E é mais ou menos isso que acontece na igreja também. Então, talvez, né, essa história da cafeteria aqui é uma história fictícia, mas em relação à igreja, ela é real. Ela é real. Ela aconteceu aqui, nesse texto que nós lemos, e ela continua acontecendo também na igreja ao longo do tempo. E é por isso que é muito importante a gente fazer essas reflexões aqui. E o contexto é importante porque nós falamos sobre a igreja de Éfeso, nós falamos semana passada, né, o presbítero Lucas falou sobre a igreja de Esmirna, e hoje a gente está na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. E essa cidade de Pérgamo, ela ocupava um lugar muito importante e especial na Ásia. Ela não estava nas melhores rotas, né, ali comerciais, como a igreja de Éfeso e como a cidade de Esmirna também, mas, no entanto, a cidade de Pérgamo era a maior de todas. Então, se você pegar todas as igrejas ali, as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que a cidade de Pérgamo era a maior delas. E muitas pessoas, né, historiadores antigos, fazem menção a respeito das peculiaridades dessa cidade. Né, uma delas, Plínio, né, o historiador, ele fala que a cidade de Pérgamo era a mais famosa de todas as cidades da Ásia. E a razão era que, para a época em que João, né, o apóstolo João, escreve essa carta aqui, Pérgamo tinha sido capital da Ásia durante 400 anos. Então, a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade capital. E por volta ali do ano 282 a.C., ela foi designada como a capital do reino dos Seleucidas. Né? E para quem gosta de história aí, né, depois de Alexandre o Grande, né, você tem 2 dinastias ali, né, os Ptolomeus e os como é que é o nome? Os Seleucidas, né? E aí eles entram em combates entre si, né, para conseguir os territórios, e os Seleucidas então ficam com essa maior parte, com essa região, e eles declaram então a Pérgamo como a capital, né? E a localização geográfica dessa cidade também, ela era especial, era impressionante. Ela foi construída sobre uma elevada colina. Então, quando você vê fotos da cidade de Pérgamo, você percebe que ela está em cima de uma colina. Né? Você tem ali a Acrópole. Essa é uma palavra que vocês já devem ter ouvido. Né? E nessa Acrópole você tinha ali alguns templos bem visíveis, né, de adoração que acontecia. Então era uma cidade bastante religiosa e bastante idólatra também, né, porque ali naquela Acrópole você via do alto o templo, por exemplo, ao deus Zeus, né, o Zeus, dentre todas as divindades, né, ele, segundo a mitologia grega, é o maioral. Então você tinha um templo para Zeus, você tinha um templo para Dionísio,
que era o deus, né, do prazer, o deus do vinho, que abençoava ali, né, as plantações de vinho para que o povo sempre tivesse ali aquela vida regalada, né, de vinho, e vinho que supostamente indicava a alegria daquele povo, né, porque o pessoal tomava vinho, se embebedava, participava das orgias sexuais religiosas, inclusive, e eles achavam que aquilo ali era felicidade, achavam que aquilo ali era satisfação plena. Então você tem templo a Zeus, tem templo a Dionísio, você tem templo a Asclépio, ou Esculápio, né? Quem é médico aí, ou da área da medicina vai lembrar, né? Ele era o deus da medicina, né? Asclépio é o grego, né? O deus grego, e Esculápio é o nome romano do mesmo deus, né? E acima e para além, né, desses deuses aí, desse panteão de deuses que eram adorados, você também tinha o culto imperial. E este era aqui um ponto importante também, porque como você tinha ali em cima, né, o lugar de adoração, onde ficava ali o César, né, e ele era o imperador, né, você tinha muito forte isso, né, o culto ao imperador também. Então, você está nesse ambiente aí, que gerava uma espécie de clima de vigilância constante, né, sobre a religião, e a cultura era formatada com base nisso, e você então tinha essa pressão pública para que, como qualquer outro cidadão ali de Pérgamo, você também fosse um bom cidadão, um cidadão que considera, adora os deuses e, acima de tudo, né, que adora e presta as suas homenagens a César também. E dentro desse texto que a gente acabou de ler, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos. E o primeiro deles é a seguinte: a integridade, ela não nasce do isolamento social, mas da proximidade espiritual com Cristo. A integridade que nós estamos falando aqui, ela não nasce do isolamento social. Ela nasce da proximidade espiritual com Cristo. Por que é importante falar isso? Porque o versículo 13, ele diz assim para nós: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. É interessante que o versículo 13, ele começa falando que é o lugar onde está o trono de Satanás, ou seja, a igreja da cidade de Pérgamo, ela está plantada exatamente num lugar onde o próprio Jesus diz que está o trono de Satanás. Será que é um lugar legal para habitar ou não? Se você fosse escolher um lugar, você escolheria um lugar que tem essa... Jesus fala assim, ó, tem um lugar aqui que é o trono de Satanás. Você fala, beleza, é aí mesmo. Não deve ser um lugar muito bacana para a gente resolver morar, né? Só que o versículo 13 começa falando isso, e ele termina falando isso também, porque ele diz lá, onde Satanás habita. Isso daqui é importante, né, na linguagem bíblica, aqui no texto bíblico, essas repetições que para nós parecem ser redundâncias, mas não é. Né? Existe aqui todo um conceito, né, por detrás dessas repetições. E a ideia é para mostrar exatamente isso, que num ambiente onde Satanás está assentado, um trono, isso indica que existe um governo, que existe um sistema que rege aquela população e que Satanás está sentado nesse trono. A ideia aqui é que toda a cultura e todo o funcionamento da cidade gira em torno dos interesses do maioral dessa cidade, que é nada menos do que o próprio Satanás. Só que essa igreja está inserida, em outras palavras, neste contexto que é maligno. Este contexto aqui da cidade de Pérgamo é maligno, é um ambiente hostil, é um ambiente maligno em relação à fé. Imagine você estar num ambiente assim,
no ambiente cultural, onde já está definido que você precisa ser um politeísta, que você precisa adorar muitos deuses, onde práticas aqui de culto a ídolos, ela é fomentada, ela é incentivada e ela é praticada por todo mundo. Imagina você agora que é fiel ao Senhor e você quer se manter íntegro. Imagine você num ambiente desse. Seria fácil? Será que é um ambiente fácil? E aí a gente começa a pensar não apenas nos dias da igreja aqui de Pérgamo, num ambiente como esse, mas a gente pensa nos nossos dias também. Porque o apóstolo João e outros apóstolos vão falar também a respeito de um mundo que jaz no maligno. De um sistema que é anti-Deus, que é anti as coisas de Deus, que apregoa ao contrário do que a propósito do Evangelho nos faz, de caminharmos rumo à integridade e rumo à relevância, essa cultura ela nos empurra para a degradação pessoal. E como fruto da degradação pessoal, a gente gera um ambiente adoecido, de degradação social também. Mas é isso que as pessoas preferem. Elas preferem adorar quem elas quiserem, elas preferem fazer com a vida delas o que elas quiserem. E isso torna para nós o ambiente hostil. Porque é no meio deste lugar que jaz no maligno, onde Satanás com os seus ardis, né, ele tem corrompido a cultura, é nesse meio que nós precisamos ser igreja. Isso não é um problema só da igreja de Pérgamo, é um problema nosso também. E eu gostaria de chamar a atenção para isso. Você está num lugar, você está inserido numa cidade que ela é corrompida de várias formas. E aí a gente precisa ser igreja. E mesmo nesse ambiente hostil, e aí a pressão para que a gente abra a mão da nossa fé, ou para que a nossa fé seja diluída, para que a nossa fé seja corrompida, ela é muito grande. Aliás, o teste está exatamente nesses momentos de pressão. É na hora da pressão que a gente descobre se a gente está crescendo como cristão ou não, ou se a gente está regredindo na fé cristã. Porque as pressões, elas são testes para nós. Testes que fazem aquela pergunta, você vai ceder ou não vai? É agora você cede ou não? Ou você vai continuar fiel, vai continuar firme? Esse é o teste que a igreja está passando lá e a gente passa hoje também. Porque Pérgamo era o centro da propaganda imperial. Se as outras igrejas das outras cidades, né, já tinham os seus problemas por causa da influência do império e do imperador, do César, essa igreja aqui ela está num ambiente bem pior, porque aqui é em Pérgamo que está essa propaganda. Alguns falam de que você conseguia enxergar, por exemplo, essas colinas e esse templo lá em cima, a cerca de 25 quilômetros dentro do Mediterrâneo. Então era algo grandioso, você de longe, a 25 quilômetros, você já enxergava aquela acrópole, você já enxergava os templos lá em cima. Então, a ideia aqui é que, com o passar do tempo, provavelmente o coração dos irmãos da igreja de Pérgamo começa a tentar negociar o ambiente. Sabe aquela pressão que fala assim, poxa, mas todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Mas todo mundo faz. Mas por que eu preciso resistir já que eu estou num ambiente que é assim que funciona? Por que eu vou ser uma exceção, já que eu posso ser a regra? Jesus, ele não nos chama a fugir desses ambientes hostis. Você sabe que, como igreja, a gente é luz nas trevas. E nós falamos isso aqui em relação à igreja de Éfeso. E agora a gente está repetindo isso porque a gente não pode esquecer que a igreja é uma instituição sagrada. E ela é peculiar. A gente não está aqui para ser igual.
A gente não está aqui também para fugir de ambientes que geram o mal. Nós estamos aqui para ocupar esses lugares. Essa é a proposta. A gente não deve fugir de um mundo que é mau, a gente deve ocupar este mundo e influenciar por meio do evangelho do qual nós acreditamos. Jesus, ele lembra aqui a igreja que ela está exatamente no meio do império de Satanás, mas que, e é muito interessante essa linguagem, né? Porque o que Jesus está querendo dizer é assim, ó, eu sei, eu conheço você. Eu sei que vocês estão num lugar onde vocês estão no meio de um lugar onde Satanás está no meio. E daí você fala, complicado, né? Só que Jesus fala assim, então, só que eu estou no meio de vocês. Isso é bonito. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui para a gente não esquecer. Da mesma forma que a igreja está no meio de um mundo no qual, no meio deste mundo está Satanás, a gente não pode esquecer que no meio da igreja está Jesus. Jesus está presente. Jesus está no meio da igreja. E essa integridade que a gente está falando aqui, ela começa quando a gente admite que acordos secretos com a cultura, elas não são problemas externos, elas são problemas internos. E é por isso que Jesus está chamando a atenção na igreja. Porque essas concessões que acabam sendo feitas, às vezes essas misturas que acabam sendo feitas, elas não são por causa da interferência de fora, elas são por causa de problemas gerados dentro. Não importa o tipo de ataques, o tipo de coisas que vêm de fora, o problema é quando a gente recebe para dentro isso. Então os problemas eles acontecem de dentro para fora. É interessante a gente lembrar aqui que o versículo, ele começa falando de Satanás, termina falando de Satanás e no meio fala de Antipas, né? E pouca informação a gente tem aqui sobre Antipas, né? Na verdade, a gente entende aqui com base nesse texto que Antipas foi um mártir, né? E que ele morreu por causa da fé em Jesus. A lição aqui para nós é a seguinte: estar no meio de uma cultura aversa ao evangelho não é desculpa para que a gente desfaleça na fé e para que a gente dê mau testemunho, para que a gente abandone a fé, para que a gente faça concessões. Porque a ideia é essa, pô Jesus, mas se a gente está no meio de um negócio que é do diabo aqui, como é que a gente vai escapar disso? E Jesus fala, ó, inclusive tem a prova de que vocês conseguem, é por causa de Antipas, um fiel meu, alguém que acreditava em mim e que foi um mártir aí, que morreu por causa dessa fé. Então, fazer concessões não é porque é a única alternativa que a gente tem para poder viver bem em sociedade. A gente tem sempre a opção de manter-se íntegro, de manter a nossa fé, de manter a nossa postura diante das pressões que o mundo nos faz. A pergunta para a gente responder aqui não é se a gente vive num lugar difícil. A pergunta para a gente responder não é se a gente vive num lugar que é hostil. A pergunta para a gente responder não é se a gente vive num lugar onde essas permissividades elas são liberadas. A pergunta que a gente precisa responder é: a gente vai se manter fiel? Nós vamos cultivar a proximidade com o Senhor ou a proximidade com o mundo? Então essa é a grande pergunta para nós. O segundo ponto aqui desse texto é que a integridade ela exige cortar alianças com pessoas ou com ambientes que anestesiam o nosso coração. O versículo 14 e o 15 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e participarem da prostituição. Outros sim, também
tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E esses nicolaítas aqui já apareceram também lá na igreja de Éfeso, né? E a doutrina de Balaão aqui, é interessante, né, que o texto fala, dos nicolaítas, elas não se tratavam meramente de heresias intelectuais. Na verdade, elas eram atalhos que muita gente usava, inclusive muitos cristãos estavam usando para poder manter o status, para manter a conveniência social e para aproveitar dos prazeres que aquela cidade podia promover. Às vezes, né, a gente tem essas coisas assim de, talvez alguém diria assim, não, mas nós estamos sendo prudentes, porque a gente não pode ser contra o imperador, senão a gente vai morrer. Então a gente precisa ser prudente, né? Não dá para ser tão rígido assim com algumas coisas, né? E é exatamente esse o grande problema aqui. Porque o que muitas pessoas provavelmente estavam chamando de serem prudentes, o Jesus está falando que isso é idolatria. E isso chama a atenção para a gente porque não ouse usar a palavra de Deus para desobedecer a Deus. Não faça isso. A gente às vezes vai desenvolvendo alguns métodos de autojustificação. E a gente pega alguns versículos, pega alguns conceitos, faz uma mistura e a gente acha que resolvemos o problema. Nós não podemos fazer isso. Nunca use a palavra de Deus como pretexto para você desobedecer o próprio Deus. É isso que a igreja aqui estava fazendo. Veja aqui que a integridade, ela fere porque a espada de Cristo, e o texto começa falando sobre Cristo estando no meio dessa igreja com a espada, né, de 2 gumes aqui, essa espada de Jesus, porque esse é outro problema. Às vezes a gente acha que Jesus ele está na igreja, mas ele está passivo. Então nós falamos muito sobre Jesus estar entre nós, Jesus está aqui, Deus está aqui, e a gente fala, que legal, ele está aqui e tal. Só que às vezes o nosso coração ele concebe Deus como alguém presente, mas uma presença passiva. É como se Deus estivesse aqui, é como se Cristo estivesse aqui, mas ele não está aqui, ele não está fazendo nada. Parece que ele só está esperando a gente criar vergonha e fazer a nossa parte. Mas isso não é verdade. Jesus ele está ativo na igreja. Ele está aqui porque essa espada de 2 gumes significa que, a gente acabou de ler na liturgia aqui o texto que fala que a palavra de Deus é a espada. Vários textos bíblicos indicam isso, que essa espada do Espírito é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corta, ela penetra. Então, o que Jesus está falando é isso, é que a palavra dele, ela é uma palavra de discernimento. Ou seja, Jesus tem autoridade, Jesus tem a espada, e essa ideia de ter a espada era importante nesse contexto aqui também. Porque o imperador, ele tinha os seus oficiais. E os oficiais do imperador, eles portavam espadas. E essas espadas, para toda a população que via aqueles oficiais com espada, sabiam que eles tinham autoridade para emitir julgamentos e para discernir se o que você estava fazendo está de acordo com as leis estabelecidas pelo imperador. O que Jesus está falando é assim, vocês não devem se preocupar com os oficiais do imperador que têm uma espada lá. Vocês têm que se preocupar com o fato de eu estar presente no meio de vocês com a minha espada. Porque a espada de Jesus é diferente, ela discerne não apenas o que a gente faz, mas as intenções do nosso coração. Jesus nos conhece, Jesus sabe quem somos e sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós amamos, ele sabe o que nós preferimos. Só que, para além dessa espada de 2 gumes ter esse discernimento, Jesus ele tem também o outro gume dessa espada, que é a autoridade para emitir o julgamento.
Aliás, todos esses oficiais do imperador um dia estarão diante de Jesus e serão julgados por ele, inclusive. Se Jesus é aquele que possui toda a autoridade, todo o discernimento, e ele tem poder para julgar todos, inclusive os oficiais do imperador, com qual dos dois você deveria se preocupar mais? Essa é a reflexão que ele está fazendo aqui. Existe uma palavra aqui no texto, que é a palavra kratel, que significa se apegar, segurar firme. Por que é importante isso aqui, né? O texto fala assim, tens aí aonde? Essa é a pergunta, né? Tens aí no meio de vocês os que sustentam. Essa palavra aqui, ó, os que sustentam a doutrina de Balaão, e depois os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, existem pessoas dentro da igreja de Pérgamo que se apegaram, que estão apegados na doutrina de Balaão e que estão apegados, na doutrina dos nicolaítas. E é interessante porque essa palavra kratel é utilizada em relação a Jesus também, quando menciona que Cristo, ele segura, ele sustenta a igreja. Ou seja, o texto que fala que Jesus, ele sustenta a igreja, Cristo, a palavra kratel aparece aqui exatamente nisso. Jesus, kratel, segura, sustenta a igreja, mas para que a igreja, ela segure, kratel, a fé. Então, Jesus sustenta a igreja, Jesus se apega na igreja, a igreja deveria se apegar à fé nesse Jesus que está apegado a ela, só que alguns estavam, ao contrário disso, apegados no erro. E essa é uma grande pergunta para nós também. No que o seu coração está apegado? No que você está ancorado? O que você está segurando com muita força? É Jesus? Essa é uma reflexão importante para a gente fazer. É interessante também que Balaão, né, como o texto aqui indica, eu estava curioso em relação a isso porque falou aqui da doutrina, né, de Balaão, e falou aqui dos nicolaítas, né? Mas quando ele fala de Balaão, e você vai ler o texto, né, e já fica a lição de casa aí, você pode ler lá em Números capítulo 22 até o 31, né, vai ter essa história, mas 22 e 23 vai narrar aqui quando Balaque procura Balaão. Balaque era o rei dos Moabitas. Então, vocês lembram que quando o povo sai do Egito, o povo de Deus ele vai enfrentando vários adversários, né? Ele vai passando por várias terras. E a fama do povo de Israel ela estava muito grande, assim, no sentido de que por onde esse povo passava, o Deus desse povo dava vitória para eles. E quando Moabe, né, quando os moabitas ali, quando o rei Balaque percebe que o pessoal está vindo na direção dele, ele fala, rapaz, não vai dar certo isso daí. Né, porque eu sou rei aqui de Moabe e agora esse povo hebreu está vindo para cá, eles vão passar por aqui. E Deus fica abençoando esse pessoal e Deus fica fazendo eles prosperarem e terem vitória contra os inimigos. Significa que se eu for guerrear com essa turma, eu vou perder. A menos que eu contrate um profeta. E aí ele vai lá e contrata Balaão. Balaão é um profeta esquisito, né? Porque ele é um profeta, ao mesmo tempo que ele é um agoureiro, né? Ele é tipo um feiticeiro, assim, um bruxo, né? E Balaque chama Balaão, a comitiva de Balaque vai lá, traz Balaão, e Balaão chega na cidade, né? E vai falar com Balaque. Quando chega lá, como é que eu posso te ajudar? Aí Balaque fala, então, tem um povo ali, que é aquela turma ali, ó, que tá vindo, eles vão chegar aqui e a gente vai batalhar. E só que o problema é que tem o Deus deles lá é muito forte
e faz eles vencerem os inimigos, e eu quero que eles percam. Então, você que é um bruxo, que é um feiticeiro, um agoreiro, né? Vai lá e joga praga nessa turma aí, né? Joga praga para dar errado, né? A vida deles aí. E aí o Balaão fala, ih, rapaz, eu conheço esse pessoal e também sei quem é o Deus deles ali. É o seguinte, não dá certo, não tem como vencer aquele pessoal lá, porque não tem praga que pegue naquele povo lá. E daí o Balaque oferece ali os tesouros e tudo mais, e o Balaão, né, assim, viu que o preço estava bom, né? E ele falou, mas vamos tentar, né? Quem sabe a gente vai lá e consegue, né? E aí você vai ver uma empreitada muito interessante, né? De Balaão tentando amaldiçoar o povo, né? O povo ia avançando, Balaão chegava lá, ele ia com a intenção de amaldiçoar o povo, só que ao contrário, né? Quando ele proferia palavras de maldição, Deus fazia aquelas palavras deles transformarem em bênção. Então, o povo de Israel escutava Balaão falando, e as palavras que Balaão falava eram de bênção. E você entendeu? É confuso isso, né? Um cara que está ali com a intenção de te amaldiçoar para pegar a grana, ele fala, mas Deus transforma aquilo em bênção. E eu ficava pensando, rapaz, mas o que Jesus está falando aqui? Porque ele está falando de que Balaão, né, perverteu ali o povo, fez o povo adorar outros ídolos e tudo mais. E eu falei, mas como assim, né? Porque Balaão, quando você vai ler a história aqui, as aparições públicas de Balaão são muito positivas. O discurso dele é muito positivo. Só que daí eu achei o versículo 16 do capítulo 31. Então, quando você chega lá no capítulo 31 de Números, o versículo 16 diz assim, eis que estas, né, ou seja, as mulheres, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. O que aconteceu aqui, gente? O Balaão, ele começou a agir de maneira sorrateira. Porque quando ele estava em público diante do povo, ele tinha uma postura, ele tinha uma fala, mas ele descobriu um jeito de minar o povo e destruir o povo. Não de fora para dentro, porque não dava certo, mas é aquela tática, né? E talvez se a gente conseguir fazer isso de dentro para fora. E essa é um versículo bem curtinho, mas isso daqui, gente, é muito significativo. Porque as mulheres, por conselho de Balaão, ou seja, Balaão aconselhou as mulheres moabitas, e as outras também, a prevaricarem os filhos de Israel. Ou seja, vocês querem destruir aquele povo? Então faz o seguinte, mulheres, vem aqui, seduzam os israelitas, seduzam aqueles homens. E a hora que vocês seduzirem eles, eles vão se prostituir com vocês, e mais do que isso, eles vão aceitar os deuses de vocês também. Esse foi o conselho que Balaão deu nos bastidores, para que o povo fosse destruído. O que Jesus estava falando quando ele diz aqui para a igreja, ó, vocês, muitos se agarraram, cratel, né, se apegaram à doutrina de Balaão. O que ele está querendo dizer é que exatamente isso, gente. Existe a mesa, existe a vitrine, vamos voltar lá, por exemplo, da cafeteria. Você olha, está tudo perfeito, mas a cozinha está totalmente contaminada. E essa contaminação, cedo ou tarde, vai gerar prejuízos. Cedo ou tarde, você vai adoecer. E é exatamente isso que Jesus está falando. Os nicolaítas, eles também tinham uma interpretação totalmente equivocada a respeito da graça salvadora. Assim, não está na Bíblia, mas a tradição cristã diz que esses nicolaítas se originaram de um homem chamado Nicolau. E a tradição cristã atribui esse Nicolau àquele... Vocês lembram que lá em Atos capítulo 6, foi estabelecido ali os diáconos, né? E dentre aqueles diáconos, tem um cara lá chamado Nicolau. A tradição cristã vai atribuir esses nicolaítas oriundos desse diácono que
daqui a pouco deturpou a sua doutrina, inventou essa nova seita e fez os seus seguidores. O que dizia essa seita dos nicolaítas? Na verdade, eles transformavam a graça salvadora numa graça que desculpava qualquer coisa. O raciocínio dos nicolaítas era assim: vocês não foram salvos pela graça? Quem foi salvo pela graça aí? Amém, eu. Vocês foram salvos pela graça, você nem pediu para ser salvo. Deus quis salvar você, você era inimigo, você não valia nada e Deus quis você do mesmo jeito. Então, se você foi salvo pela graça, essa graça sustenta você. Amém? Amém, é isso mesmo. Aí vinha a parte, aí vem a parte sem vergonha da história, né? Porque daí os nicolaítas falavam: bom, então, se essa graça daí veio e te salvou, não importa a forma que você vive, não importa o que você faça. Se você foi salvo, se essa graça não foi sua e ela é sustentada não por você também, é por Deus, então você não precisa se preocupar. Faz o que você tem que fazer, faz qualquer coisa que você quiser fazer na tua vida. Eles transformaram a graça de Deus numa graça barata, numa graça que na verdade era uma desculpa teológica para a libertinagem total. E tinha gente que estava apegado a isso. Ou seja, essa doutrina nicolaíta, essa doutrina de Balaão, o que elas faziam? É a mesma coisa, no público, para quem olhava a igreja de Pérgamo, uma igreja com fé, uma igreja que acredita, uma igreja que está lá bonita, está funcionando, está tudo certinho, mas no interior dela estava acontecendo a corrupção. E essa corrupção aqui, ela aparece na omissão. Esse é o pecado central dessa igreja. Se você for falar assim, mas o que a igreja de Pérgamo estava fazendo de errado? Ela estava se omitindo. Se omitindo do quê? Ela estava considerando a amizade e a aceitação do outro como considerando isso mais do que a própria fidelidade a Cristo. Porque a fala de Jesus é essa: quando Jesus chega, ele fala: eu estou no meio de vocês, eu vou vir a vocês e eu vou acabar com eles. Com eles quem? Com quem que Jesus vai acabar? Com essas pessoas que estão apegadas ao erro, apegadas a essa doutrina, que estão, por causa de estarem apegados a esses erros e essas doutrinas erradas, eles estão minando a fé, eles estão colocando terra no café. Esse pessoal está fazendo isso. Eles estão colocando milho, estão colocando terra, eles estão colocando trigo numa comida sem glúten. Eles estão bagunçando tudo. Eles estão acabando com a qualidade do evangelho. E aí Jesus chega e fala assim: vocês estão aí, eles estão aí no meio de vocês, e vocês estão se omitindo de fazer alguma coisa, por causa da amizade que vocês têm com eles. E a lição aqui, gente, é que a nossa amizade, ela não deve ser fruto de omissão. O fato de a gente desejar a aceitação do outro não pode ser maior do que o nosso desejo de ser fiel ao Senhor. Porque a gente está falando aqui da igreja. O amor, ele confronta. Essa é a verdade. É isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Jesus, ele expõe essa mistura, ele diz que está acontecendo essa mistura, essa corrupção, e que isso está matando o testemunho daquela igreja para com os de fora. Deus nos chama desse silêncio cúmplice para conversas cruciais em amor. Essa é a ideia. O que Jesus está falando assim: eu sei que vocês me amam, eu sei que vocês têm fé. Só que vocês também estão sendo omissos. Porque tem gente bagunçando aí na cozinha e vocês não estão fazendo nada. E é assim como aquele dono do estabelecimento que entrou escondido e percebeu aquilo, Jesus está dizendo: eu estou aí no meio, eu estou vendo o que está acontecendo. E o terceiro ponto aqui para a gente encerrar é que a integridade, ela preserva a provisão e a nossa identidade.
O que o texto encerra dizendo para nós? Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem vence, o texto fala que recebe um alimento secreto e uma pedra branca com um nome. A gente sabe que a cultura ela também presenteia a gente. A cultura dá títulos, a cultura dá curtidas, a cultura dá carteirinhas de aceitação, a cultura dá status, dá poder. Mas o que a gente tem que pensar é que tudo isso se desfaz. Tudo isso passa. A integridade, porém, ela vai alimentar o coração com Cristo. Porque a gente não pode esquecer, esse maná escondido aqui, ele foi revelado. Esse maná escondido é o próprio Jesus dizendo assim, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E aquele que se alimenta de Cristo, ele tem a vida eterna. Ele tem o sustento para a sua vida e ele não precisa se alimentar de outras coisas. Muito menos das coisas que estão corrompidas. A ideia aqui é assim, Jesus está falando, vou ser o alimento espiritual de vocês. Parem de comer porcaria. Parem de comer essas coisas misturadas. Porque isso vai fazer mal para você. Se alimentem de mim. Eu sou o pão que dá vida. Eu sou o pão que dá saúde espiritual. Eu sou o pão que dá sabedoria, que dá discernimento para você. E Jesus é o pão para a igreja de Pérgamo e é o pão para nós também. Nós precisamos nos alimentar do Senhor. Essa é a promessa. E também essa pedra aqui, né, que a gente gosta quando fala de pedras preciosas, a gente gosta dessas coisas, né? Tem gente que quer ir para o céu só para ver lá as pedras na coroa, né? Sabiam que tem pedra na coroa para quem for para o céu? Vocês nem sabiam disso. Nem tão... a gente até fazia, né, muitos... não, eu quero fazer coisas certas, coisas boas para ganhar pedrinha, né, na coroa lá. E daí, a nossa intenção era maculada, lógico, né? Porque a gente falava assim, eu ficava pensando quando eu era criança, né? Eu quero ter muitas pedras, daí quando eu chegar lá no céu e pegar a minha, eu vou ficar me mitidando lá para os outros. Ah, tua tem pouca, né? Tal. Mas a ideia aqui dessa pedra, essa pedra branca com o nome escrito, tem vários significados, né? Muitos comentaristas vão divergir sobre o significado principal, mas tem dois aqui que aparentemente fazem mais sentido nesse contexto de Pérgamo. A primeira delas, não é a principal, mas diz que na cidade de Pérgamo, a idolatria era tão grande que as pessoas eram devotas, né, dos deuses ali, do panteão de deuses. Então, elas carregavam, né, pendurados no pescoço, pedrinhas, né, preciosas, pedras brancas também, e elas eram devotas de algum tipo de divindade. Então, elas escreviam o nome da divindade atrás. Então, elas sabiam de qual deus elas eram devotas. As pessoas não sabiam. Então, alguns vão dizer que essa é a referência, que Jesus está falando que vai dar uma pedra para que os crentes de Pérgamo colocassem essa pedra no pescoço e fossem devotos ao Senhor, né? Essa é a ideia. Mas existe uma outra explicação aqui que parece que faz mais sentido. Porque já que a espada ela tem a ver com julgamento, né, e aparece essa noção aqui de Jesus como um juiz, o que acontece? Quando você, nessa época aqui, né, você era julgado, então você ia participar de um julgamento por alguma coisa que você tinha feito de errado, você tinha ali o júri, né, as pessoas, e os votos dessas pessoas eram feitos com pedras brancas e pretas, né? Então, você acha que ele é culpado ou inocente? E aí as pessoas iam trazendo as pedras, né? E aí eles contavam as pedras brancas e as pedras pretas. Então, quando você tinha a maioria branca, aí o juiz podia dar a sentença né, enfim, de te liberar ou de te manter preso, né? E quando você, então, conseguia
ali o juiz ele te declarava inocente, ou quando você cumpria ali a sua sentença e você estava livre da lei, você recebia uma pedra, porque antigamente não tinha documentos, né, igual a gente tem hoje. Então, essa pedra vinha escrito o teu nome e o nome do juiz que te libertou, o nome do juiz que deu a sentença de libertação. Então, aqui, nesse contexto, usando esse exemplo, faria mais sentido, porque é como se Jesus falasse assim, olha, vocês estavam sentenciados e eu sou o juiz que libertou vocês. Eu declarei vocês inocentes. Então, essa pedra branca que Jesus vai dar é exatamente isso, com o nome da pessoa e o nome do juiz que libertou aquela pessoa. Né? Então, isso faz todo sentido para a gente. Né? Esse novo nome aqui não é marketing, né? Mas é uma identidade que é conhecida pelo Senhor e é conhecida por aquele que a porta também. Então, a conclusão aqui, para a gente fechar, queridos, é 3 aqui, né? Queria indicar para vocês, reconfigure seus pactos, suas alianças diárias. O que significa isso? Reveja a sua agenda, suas parcerias, seus compromissos. Pergunte, talvez assim, onde você está tolerando demais pequenas contaminações cruzadas que a longo prazo vão corroer e minar a sua integridade espiritual. Eu não conheço a vida de vocês, eu não sei o que vocês fazem, mas eu tenho certeza que essa recomendação aqui é importante. Você precisa reconfigurar a sua vida. Se você quer ter uma vida saudável, você precisa se livrar das coisas que contaminam você. Então reveja a sua vida, reveja os seus compromissos, reveja a sua agenda, reveja o que você tem feito. E talvez você vai encontrar essas pequenas contaminações aí, que você pensa, mas é só um detalhezinho, uma coisinha de nada. Mas uma coisinha de nada todo dia, daqui a pouco vai ter um resultado grande. Segunda aplicação, alimente-se ou nutra-se em segredo com Cristo. Esse aqui é um ponto também interessante. A gente sempre fala isso, né? Estabeleça ritmos devocionais. Né? Tenha contato com a palavra de Deus diariamente, ore, faça a sua confissão, né, comunitária. Se alimente longe do público também. Não viva só de momentos públicos. A ideia é senta lá na cozinha com Jesus, porque aí sim a nossa vida vai se tornar um testemunho mais poderoso. É quando a gente está cheio da relação com Jesus, isso automaticamente vai transbordar para as nossas relações. E por último, sirva com identidade firmada no seu novo eu. Sirva com identidade firmada no seu novo eu. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos servir. Nós precisamos servir ao Senhor, servir as pessoas, mas não buscando a aprovação das pessoas. A gente precisa servir com essa identidade, não em quem você acha que é, mas nessa identidade aqui que Jesus deixou bem claro. Nessa identidade que está se alimentando do próprio Jesus, nessa identidade aqui que recebeu essa placa de liberdade, que foi liberto por Jesus. Então, a nossa vida, ela deveria mirar esse tipo de coisa. Quem nós somos, de fato. Quem nós somos. E a resposta não deve ser quem nós somos aos olhos das pessoas. Ou quem nós somos no sentido de quanta aprovação eu tenho das pessoas. Mas a nossa identidade deveria ser em Cristo. Quem eu sou em Cristo. Quem eu sou para Ele. E quem Ele é para mim.